É aqui? É desse jeito! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Cariocast, o podcast da Igreja Batista Carioca, falando aqui das terras gélidas de Reykjavik, do Motaprod Studio, a míseros 9.877 quilômetros da rua Getúlio, número 18. Sejam todos muito bem-vindos, sintam-se abraçados, acolhidos. Você já conhece, o meu focinho já é conhecido de vocês. Esse espetáculo ao meu lado, Manuela Killing, eu sou Fabiano Killing. E hoje nós temos aqui... Manuela vai falar quem? Depois de muitas negociações, depois de trocas de e-mails incessantes, depois de a gente conseguir que a produção liberasse essa pessoa tão ilustre, finalmente nossa ministra da adoração, Ana, está aqui conosco. Mas é Ana? Ana o quê? Ana Cortez. Agora, Ana eu sei que tem outro no meu nome no meio. Ana Ana grande. Ana. Pronto. Ana. É bem grande. É? Eu também já fui pro Cortez, porque é Ana Lúcia Romualdo Cortez. É Eu tô isso, falando arrasou. Ana Lúcia, que o Ana ele sempre vem acompanhado de alguma Acompanhado de coisa, alguma né? coisa, né? Nunca vem sozinho, que nem Luiz. É, Difícil, Luiz. geralmente acompanha alguma coisa. João também é outro que acompanha. Vem né? também. É. Um assunto nada a ver, né, cara? Deixa aleatório, tudo mas é bem. assim que se começa uma conversa, É, né? a gente vai puxando e vai falando. É assim E, mesmo. e o significado, você lembra do seu nome? Do significado do nome Ana? Como é que é o nome daquele negócio em que você botar ao contrário também dá a mesma palavra? Tem um... Tem. Por isso que eu deixei esse celular aqui, que eu já sabia que surgiriam algumas perguntas como essa. Então a gente vai confirmar aqui. Mas primeiro, você lembra o significado do seu nome? Agora eu Não, fiquei é na Ana curiosidade. Lúcia. Não, mas então, Lúcia é de luz, não é isso? Lúcia de Não, Luz, é, Lúcia tá de vendo? Luz. Vamos- Do ponto de vista bíblico, né? Uhum. É agraciada, né? Isso mesmo, cheia de graça, isso. graciosa. Não, e o nome, ele traz esse significado, e pra gente que é cristão, a gente sabe que na Bíblia, né? Os Verdade. nomes, eles sempre trazem algo pra história, né? Da É gente. verdade. E eu tomo posse disso, né? Sempre agradeço a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito na minha vida. Amém, graças a E Deus. a gente agradece assim, mas como é que Jesus encontra você? Já veio de um lar cristão? Às vezes ele nasce no lar cristão, desvia. Às vezes nasce no lar cristão e vai até o final. Às vezes é na adolescência, às vezes é na idade adulta. Cada um Deus encontra uma de uma experiência, maneira, né? E como é que ele encontra você, assim? Em que momento e de que forma? Eu fui encontrada pelo Espírito Santo quando eu tinha 8 anos de idade. Ai, glória a Deus. Né? Eu fui criada pelos meus avós, mas eu frequentava a Igreja Batista da Pavuna. Né? Toda vez que eu falo, na minha família, eu não consigo deixar de falar do meu avô. Meu avô foi o ícone da nossa família. Ele e a minha avó matriarcal mesmo, todo mundo ficava ao redor dela. Né? E meu avô era chamado de profeta. Né? E aí a gente ia à igreja. Né? Nesse dia, eu fui à igreja com a minha mãe. Né? Minha mãe foi lá e eu fui à igreja com ela. E eu me lembro como se fosse hoje, né? Eu sentada do lado assim do banco, sentada no banco do lado dela, e aí o pastor começou a pregar e já estava indo para o final da pregação, e ele fez o apelo. E eu senti no meu coração assim uma coisa: vai na frente, vai lá na frente. E minha mãe estava de cabeça baixa, ela nem me viu levantar. Aí, quando eu estava lá na frente, o pastor, essa criança aqui... Aí minha mãe olhou, era eu que estava lá, Só foi você? Olha, eu só consigo lembrar de mim. Não, porque no dia, assim, o Fabiano até já compartilhou, quando ele também teve essa experiência com Deus, assim, foi só ele no culto de domingo de manhã. Foi Que é na uma igreja coisa metodista. ali totalmente do- atípica. Você fazer um apelo É que ele fecha o domingo de olho. manhã, né? Aí tu fechou o olho. Aí que não sei o que ela levanta a mão. Eu levantei a mão. Quem levantou a mão fica de pé. Eu levantei, só eu, e cara. É engraçado que você falou uma coisa interessante, porque ele falou, né, que a pessoa quisesse aceitar Jesus se manifestasse. E eu pequenininha, fui logo andando lá para frente. Olha, que legal. Eu fui andando logo lá para frente. Por isso que eu acho que eu não me recordo bem dos outros, porque eu fui logo lá para frente, né? E aí o pastor começou a falar, essa criança, tal, porque eles conheciam minha mãe, né? E tudo. E foi ali, naquele momento, que eu aceitei a Jesus, entreguei a minha vida a Ele. E para mim foi marcante, porque eu tinha, né, um avô que sempre sentava com a gente,
né? Era uma referência, uma Uma coluna, referência para ler a Bíblia. Aí quando eu aceitei Jesus, ele já vinha, ele ficou feliz, aquela coisa Glória a toda e Deus. tudo, e sentava, vamos estudar a Bíblia juntos e vamos cantar. Meu avô cantava, Ah, então né? já é diverso. Então sentava, ele cantava e eu cantava com ele e ele contava as histórias. O meu avô era muito engraçado porque ele contava tipo assim, igual como se fosse assim uma parábola, né? Olha, o tigre estava caminhando pela floresta e não sei o que, tal. Qual é a lição? Bonitinho, né? Era assim, né? Então foi assim que Jesus me encontrou e eu lembro que com 12 anos de idade é que eu queria ir para as festas, né? Queria ir para as festas, Aham. que tinha muita festinha assim na casa Sim. das coleguinhas, né? Mas minha avó não deixava. Minha avó, não, eu quero ir para festa, tal. Mas aí, depois, aí fui morar com a minha mãe, né? E aí, minha mãe resolveu mudar lá para Santa Cruz, perto de Campo Grande. Para lá de Campo Pra Grande. lá de Campo Grande, um local chamado Paciência. Tudo Pois a ver. é. E aí, ali, eu comecei a trabalhar numa igreja pequena, bem humilde, né? E eu mesmo adolescente, minha mãe também sempre trabalhou. Cara, nesses lugares pequenos, assim, eu tenho a sensação que você, como não tem tanta gente, você acaba fazendo tudo e você aprende mais. Muito, Exatamente. Nossa, muito. Você agrega muito mais para você, porque você é obrigado a fazer tudo, porque não tem ninguém, então você faz. Exatamente. E é legal porque, assim, até nesses lugares, né, as pessoas não têm esse receio. Não, só tem 12 anos. Não, bota ela para Oh. trabalhar Bota também. ela pra trabalhar. Tem 12 anos, mas tem ali, tem como servir. Sabe carregar uma caixa, cortar um... É, Sabe cortar um... Exatamente. cortar uma cartolina. não, e muita coisa que a gente hoje não vê os adolescentes às vezes meio assim, meio perdidos, mas até que lá na nossa igreja, graças a Deus, eles são bem envolvidos. Mas você vê que às vezes tem lugares que as pessoas têm um receio de usar, Ah. mesmo sendo tão novos. E é importante isso, né? Exatamente. E olha só, então, indo para lá, eu me tornei líder que lá era misturado, justamente porque era uma igreja pequena. Acabei com 15 anos me tornando líder de juventude. Olha que legal. Então, era misturado. Então, a gente foi aprendendo a trabalhar, né? E já cantava, já tocava? Não, engraçado que lá eu não cantava. Lá eu tive a experiência de pregar. De pregar, né? O seminarista da igreja lá, que depois foi meu marido, né? Ele me ensinou a pregar. Olha que legal. Fazer os pontos da pregação, Sim. como faz. Fazer Então, eu toda- inaugurei lá com 15 anos pregando. E lá também na Igreja Batista. Igreja Batista, né? Igreja Batista de Palmares, olha só o nome, Palmares. E eu lembro com muito carinho das pessoas de lá que eu conheci, e lá foi o start desse meu trabalho de aprender a trabalhar no reino de Deus, né? E aí dali, minha mãe, a gente sempre junto com minha mãe cantava, né? Minha mãe era primeiro soprano, era porque agora minha mãe não Já está tem cantando. cantado, né? Mas era um primeiro soprano lírico, assim, gravou com Feliciana Amaral, Olha, caramba, que entendeu? legal. Era assim. Então, a música tem a ver, né, com a gente. Meu avô era um barítono, assim, profundo, afinado, fazia música, poesia, então... Então, dali que já, todo esse lado artístico, né, que você acabou usando para o reino de Deus, já veio desde essa época, né? Já foi desenvolvido dentro de casa, né? Foi dentro de casa, porque meu avô veio da roça. Mas era interessante que ele adorava música clássica, porque de repente a pessoa assim, gente humilde, né? Tem uns preconceitos desse não tem- tipo. uma coisa não tem Não, nada a ver com a antigamente outra. você não tinha o acesso que você tem hoje, né? É. E eu lembro que ele botava o rádio lá, aí eu pequenininha ia lá para cadeira e fingia que estava tocando aquelas músicas clássicas lá. Então, ali eu acho que foi nascendo dentro de mim a questão da música, né? Mas foi na Igreja Batista de Ramos, primeira Igreja Batista de Ramos, que realmente nasceu meu ministério. Foi ali. E você começou já cantando, e como é que você começou a imergir nesse processo de coral, tudo isso? Então, o que aconteceu? Lá nessa igreja, nós fomos para lá, voltamos, né, de Santa Cruz e tal, fomos morar ali em Ramos, e Deus me deu um sonho, que eu queria saber para onde, que igreja que eu iria. Acho legal que o Carioca falou, não, saímos de lá e fomos pra ali. Ali é longe pra caraca, pra mim, eu que sou do interior, caraca, é longe É pra longe mesmo, cara, porque a gente tinha que pegar trem para poder ir para lá.
E aí eu sonhei com aquela igreja. Sonhei com aquela igreja e eu nunca tinha entrado lá. E quando eu entrei, botei o pé, eu senti, é minha aqui, casa, é aqui. E aí estava lá naquela igreja e a pessoa que liderava a música saiu abruptamente. E aí nós ficamos sem ninguém. Sem ninguém. Eu, quando tinha 15 anos, eu até esqueci de falar esse pequeno detalhe. 15 anos, eu ainda me aventurei a aprender piano. Uhum. Só que eu ia com a minha irmã e a música não entrava na minha cabeça. Eu ficava lá e eu estudei com um maestro, né? Deraldo Neves, muito conhecido na época. E aí eu não entrava música. Eu só sabia tocar Parabéns pra Você com a mão direita. Nada, só ponto. E minha irmã que foi Tem um monte de comigo... tecla branca, tudo igual. E a minha irmã que foi comigo, que ficava numa salinha me aguardando, aí a esposa desse maestro ficava dando assim com ela, brincando. Pois bem, minha irmã me passou a perna. A minha outra irmã, que vocês não conhecem, eu não sei se conhece Edmeia. Acho que ela foi no recital, Foi, ela que então, tocou, exatamente, isso isso aí. Ela se desenvolveu, se tornou uma grande pianista e tudo mais. Eu saí, assim, muito triste, porque eu não consegui. Aí, quando essa pessoa saiu, eu fiquei, assim, olhando para a igreja, não tinha ninguém para tocar, entendeu? Só o rapaz que tocava violão. E era uma igreja grande, tá? Violão, guitarra e a bateria. E eu ficava olhando aquilo, eu falei, meu Deus do céu, não, eu tenho que aprender eu tenho que voltar, vou tentar de novo. E orei, pedi a Deus. E aí eu voltei para esse maestro. E para a glória de Deus, parece que assim, um véu se descortinou, sabe? Ai, glória a Deus. E eu comecei a me desenvolver. E acreditem se quiser, porque aqui eu não toco. Eu tocava os hinos na igreja, né? Sempre com partitura, porque ele era de uma escola muito rígida. Sim. Nada de cifra, só partitura. Dia... Pois é. Então eu tocava os hinos congregacionais, cantor cristão, aquela coisa toda. E aí, ali eu tomei, peguei de frente o coro da igreja, coro jovem, a gente saía para cantar em tudo quanto era igreja, assim. Então, ali Deus foi trabalhando em mim diante de uma necessidade. Mas é sempre assim. Eu lembro que quando o Fabiano, houve uma época que ele foi líder de juventude, e assim, a gente nunca tinha feito nada de evento, nada disso. Eu falei, Senhor, jovem tem que ter evento, jovem tem que ter festa. Eu não sabia fazer um bolo, não sabia fazer um brigadeiro. E falei, Senhor, vai ter que ser eu. E dali eu fui aprendendo a fazer um monte de coisa por causa da necessidade. Quando a gente se coloca na brecha, Deus nos capacita. Quando você não sabe, você inventa. Não até tem o ditado que a você necessidade provou é tudo, né? Você era provador. Aí hoje ele come o quê? Bolo de cenoura com requeijão. Mas ai, meu Deus do céu. Perdão pela heresia. Heresia total. Não, mas, cara, e assim, você falou de cor, o pessoal gosta muito de coral, cor e tal. Antigamente tinha orquestra. Né? Agora, eu não sei se a modernidade vai chegando, a gente vai se adaptando aos tempos, né? A música popular irrompeu lá 70, 80, 90 e invadiu. Eu não sei como é que daqui para frente vai ficar, não sei como é que a guitarra elétrica tomou conta, o teclado... Eu tô falando porque eu gosto, né? Então não... Não, mas eu também gosto de uma guitarra. Se bem que assim, eu sou muito pro grave, né? Eu adoro um baixo bem tocado, entendeu? Aqueles slaps, né? Groove. Eu gosto muito. Eu gosto voz e violão também, um troço também, acústico, assim, legal. Também. Por exemplo, eu tô fazendo uma reciclagem, voltei para Vila Lobos, né? Ah, que legal. Voltei, estudei lá, voltei agora. Eu falei, não, eu fiquei muito tempo, porque eu na verdade... nunca vivi integralmente, né? Assim, dentro do ministério. É um voluntariado que eu procuro fazer o máximo que eu possa fazer, mas sempre trabalhei muito, né? E às vezes às vezes eu ficava com dificuldade até mesmo de participar de congressos, de coisas desse tipo, porque eu trabalhava de manhã e devido à minha função, chegava em casa às vezes 9 horas da noite, quase todo dia. E depois fui para São Paulo. Então agora, né, que eu estou assim fazendo um período sabático. Está desacelerando, né? Não estou trabalhando período sabático. Mas é necessário. Eu falei assim, não, eu vou fazer uma reciclagem. E lá na Vila Lobos, por exemplo, eles têm corais, né, e todos os instrumentos, né?
É uma igreja também boa de referência, é São José dos Campos, Sim. né? Eles também têm. Mas é isso mesmo, assim. Isso é uma coisa que vinha muito dos Estados Unidos, né? Porque isso lá permanece. Eu tive o privilégio de Deus de ir lá na igreja Tabernacle, Brooklyn Tabernacle. E lá, o que atrai as pessoas é o coral deles. Não sei se vocês já ouviram falar do coral deles. E aí é impressionante, eles têm visitação, pessoas não crentes Sim. que vão para lá, Para né? acompanhar. Para conhecer, vão para o Brooklyn conhecer. Tive até uma colega minha que trabalha, ela falou, eu mostrei, ela, Ana, onde é isso? Que eu filmei, mostrei, onde é isso? Eu falei, tal. Ah, eu vou lá. E ela foi, Só pra Olha, viajou de legal. férias, foi para lá, e aí voltou toda, olha, conheci. É maravilhoso. Não sei, mas a palavra de Deus não volta vazia, quem Nunca sabe, volta. né? E assim, mas eu acho Ai, que é que isso é. mesmo. Deus tem as suas iscas, né, para poder pescar as pessoas, né? Exatamente. E a música, ela é um atrativo para muita Nossa. coisa e ela atinge todas as faixas etárias. Todas. Eu lembrei hoje lá no trabalho, a menina estava falando que a filha, ela hoje não vai à igreja, né? Mas ela disse que no período da pandemia, a filha dela ouvia muito uma musiquinha de criança, né? Da Estátua de Sal, da Mulher de Ló. E aí eu não sei qual foi a brincadeira que eu fiz lá no trabalho, eu comecei a cantar essa música. Ela, nossa, a minha filha ama essa música até hoje e tal. só. Então, assim, grava e a mensagem tá ali, né? Grava. Ela tá cantando uma mensagem bíblica, não é? Então, isso, de alguma forma, eu creio que vai gerar um fruto, não é? Eu creio também, né? A música, a gente vê que Deus, ele é musical, Sim. né? Eu, particularmente, quando eu gosto muito, assim, eu sou meio bucólica, né? E lá, eu moro no Grajaú, e lá tem muitas árvores. E é muito interessante quando começa a ventar. Às vezes lá venta demais, né? Até perigo cair árvore, mas assim... Mas tem uma ventania, assim, quando tem uma ventania... Sacode a Que sacode. Aí eu vou para a janela. E meu cachorrinho, tá, gente? Ele já faz isso. Quando começa a ventar, ele late para mim, pula no sofá, tipo assim, abre a janela pra gente ver lá a ventania. Nosso momento contemplativo, né? Pois é. E é lindo você ver aquele balançar das árvores, o vento. Parece, pelo menos para mim, dá uma sensação até de musicalidade. Sim. Entendeu? E você vê que desde o início, na palavra de Deus, você vê que a música, Deus incentivava a música. Aliás, Deus o nosso Deus, ele é bem, vamos chamar, festeiro, né? São muitas festas que tem no povo judaico, são muitas, né? O nosso pastor, eu acho, deve saber de cor todas, quantas são, mas eu já contei pelo menos umas 7 ou 8, né? É festa, alegria, música. É verdade. Celebração, né? né? Celebração, é um Deus de alegria, é verdade. A gente vê também quando rodou Jericó. Sim, Trombeta, Deus caíram, usou pois a trombeta. Então, assim, a música tem um poder incrível. E nós cremos, né? Por tudo que a gente estuda a respeito de Lúcifer, e quando a gente lê o livro Ezequiel, ele era um grande maestro. É alguém que conhece, por isso que ele gosta de torcer bastante a música, né? Sabia o poder da adoração, né? É que a música, ela também tem essa questão do sentimento, ela tem essa conexão, né? Ela gera essa conexão. Ela cria também memória afetiva. Exatamente, com Exatamente. certeza. Com Você certeza. toca aquela música, você lembra, poxa... Aquela música antiga toca, assim, se você fechar o olho, você sente o cheiro do lugar, sei lá, acessa... É verdade. Sente o clima do lugar. Abre um portal, assim, na nossa mente, né? Então, é exatamente Mas isso. falou que toca e tal, mas você compõe também ou não? Olha, eu já fiz umas musiquinhas, mas não... É que eu pergunto isso porque tem um autor que é Rusto Gonçalves, que é um teólogo, né? E ele tem uma ideia de que a maturidade de uma congregação se dá na produção própria, né? Você chegou num ponto de maturidade que você produz a sua adoração em vez de pegar de fora, você produz a sua literatura, você produz... Eu acho legal estimular isso na criança desde pequeno. Isso é muito... Ali dentro, ele, quando chegar na adolescência, na juventude, na idade mais madura, assim, ele conseguir pôr para fora. Porque a gente falou de modernidade, antigamente teve uma época, pelo menos, que o Ministério de Louvor das igrejas estavam gravando CD, né? Todo mundo tinha que preparar e gravar um CD. Foi uma fase, assim, bem forte. Todo mundo CD, você tinha a mídia, e hoje em dia...
é só o single. Você lança um negócio e massifica aquilo, né? E isso é tipo verdade. de música... dei toda essa volta aqui para chegar para perguntar, gosta de worship? Só vou jogar só para dar Tópico problema. sensível, tópico Pois é, sensível. não, vou dizer uma É que coisa. tem gente que defende o worship assim, com unhas, e tem outros que odeio, ame ou odeio. Né? Eu vou dizer uma coisa para você. Embora, deixa eu até refazer aqui, a adoração não é só música, né? Sim, é verdade, A com música certeza. é um dos instrumentos. É uma forma, é um viés, né? assim, Um né? viés. É. Porque, na verdade, a adoração é a entrega da nossa vida Sim, totalmente com para o certeza. Senhor. Você Honrá-lo. louva pelo que ele faz e o adora pelo que ele é. Exatamente, honrá-lo, ou seja, ele ser o nosso único objeto de desejo, de amor, o Senhor, né? Mas assim, eu acho que a vida também vai ensinando a gente, sabe? Porque assim, já houve épocas na minha vida que eu era radical em algumas coisas, Sim. assim. Mas hoje eu entendo que Deus pode usar qualquer coisa. Tem o seu valor, Entendeu? né? Tem músicas que eu confesso que eu não gosto, tá? Mas Deus pode usar. Deus pode usar. Eu falei isso também porque eu sinto falta, falei da composição, falei do worship e tal, porque geralmente o worship é um pouco voltado, é mais intimista, né? Aquele tipo de louvor que você ouve quando você está sozinho. É uma característica da geração atual porque, também, né? porque eu sinto muita falta daquele louvor congregacional, sabe? Você chegar... Quando vai cantar um na igreja, você vai olhar, você vai ter que buscar 30, 40 anos atrás. Se não for cantar Corpo e Família de novo, é sempre, né? Agora, somos corpo, dê as mãos e tal, aquele negocinho de segura. É verdade. Bem. Por isso que eu falei que tem alguns que eu não gosto. Me perguntaram, né, essa semana, porque assim, veja só, eu entendo que tudo tem que ser centralizado em Jesus, né? E a igreja não deveria ser controlado pela mídia. Ao contrário, a gente influenciar a mídia. Mas você veja que hoje, inclusive Fernanda Brum falou sobre isso, de que para que você possa até vender as suas músicas, tem algumas gravadoras que querem que você não fale o nome de Jesus, né? Sim. Que aí fica uma música... É um sujeito oculto, é um sujeito oculto, pode ser, um sujeito né? oculto, né? Mas eu fico pensando, a palavra de Deus diz que nós devemos exaltar o nome de Jesus e que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. É verdade. Né? Ao único que é digno de receber a honra, a glória, a força e o poder. Então, assim, aí tem algumas músicas que eu fico assim, sabe? Fico assim. Mas tem muitas músicas bonitas, por exemplo, que não fala, por exemplo, Me Derramar. Eu amo essa música, né? Sim. Eis-me aqui. E ela não fala o nome de Jesus. Objetivamente o nome de Jesus. O nome de Jesus. Entende que ele é o Mas objeto você sabe da que ele adoração. É o alvo daquela música ali, Exatamente. Né? É o interlocutor. Eu estou falando com ele. Né? Mas tem músicas porque, por exemplo, assim, a igreja, ela não pode ser simplesmente para os próprios membros. Sim. Nós temos que buscar pessoas para levá-las ao Sim, conhecimento de Jesus. Então, às vezes, ela está apresentando Jesus através da música também. Exatamente. Né? Então, se as igrejas elas só partirem para músicas cuja mensagem não seja clara a respeito de Jesus, quem entrar... Não, e até... Você pode fazer a música, você bota na sua playlist, você ouve, você faz o que você quiser. Agora, ali, no momento em que pega aquele microfone, que são os únicos que estão voltados para o povo, que é quem está pregando ou quem vai ministrar o louvor ali. O povo todo está ali. Isso. E... Né, então, você não, tem e a uma... mensagem, eu acho que o ponto também é de ter essa clareza, né? Porque às vezes você pega... Até quando eu fiz a faculdade, eu tinha um professor que ele era cristão e ele falava muito sobre isso, sobre a forma como você vai passar essa mensagem para que fique clara, porque às vezes a gente que já está ali naquela convivência da igreja, a gente entende quando fala sua face é como um leão, seus olhos como chamas de fogo. Tipo, eu entendo o que ele está querendo dizer, ele está se referindo ali, Apocalipse e tal. Agora, um não crente que entra e vê, ele fica tentando, ele fica construindo na cabeça dele alguém que tem a face como um leão, os olhos como chamas de fogo, os pés, ele fala que viagem é essa? Não, fica que nem o etíope, aquele que não entendia quando o Felipe chega do lado dele. O profeta tá falando de quem? Eu não tô entendendo o que ele tá dizendo aqui, né? Foi ótimo você falar isso. Não, ninguém que explique, né?
Foi ótimo, porque a gente, inclusive, né? Como eu falei, a gente está agora num ano sabático. Sim, é. Eu estou no ano sabático. Então, a gente tem discutido bastante internamente, né? E é uma coisa que é importante, é a Sim. ministração, porque é na ministração Que você explica, que você esclarece, explica, né? que você esclarece. E pode parecer que não, mas nós precisamos aprender a ministrar, né? Sim. Nós precisamos aprender a ministrar. Nós tivemos até no congresso passado, eu estou pensando até em ver se a gente traz novamente alguém. Por quê? Porque a ministração ela tem que ser para falar do que Deus é, do que Deus fez e faz, e mostrar isso através das canções, as pessoas compreenderem isso que a gente está falando, né? Porque para nós é muito claro, né? Sim. Tisside Kenu, Jeová que se Shalom até que, Incendeia a tua Exatamente. noiva. entendeu? Então, assim, Rafá, Jeová Rafá. Pessoal, Rafá. Vai Rafé, pensar que é o Rafá. Yavé, Vai pensar que é o Nissi, Rafá. É o Jafar da Disney, não. Não, mas tem Mas tudo é isso. verdade, Mas é interessante, porque assim, a gente acaba se voltando muito pra gente, assim, para um público interno, assim, digamos, né? Mas quando, na verdade, a música tem que atingir também o não crente. Exatamente. Né? Então, assim, ele tem que entender de quem eu tô falando. Eu tô falando de um Deus que tá ali para alcançar a vida dele também. Exatamente. Sim, né? para transformá-lo. Exatamente. Então, assim, a música, ela tem esse viés pedagógico, entendeu? Então, assim, por isso que né, as crianças, né, desde pequenininhas, você ensina as músicas e às vezes a pessoa né, deixa de frequentar a igreja, mas ela lembra. Lembra. Na musiquinha, né? Cuidado o olhinho com o que vê, cuidado Cuidado o pouquinho com o que que fala. fala, é. Então, Isso mesmo. fica, né? Porque Deus, ele tem os seus meios, aquilo, e desperta a memória afetiva. Exatamente. Por isso que a gente fala da importância de você ter sempre programação, né? Voltando a falar de criança, que também é uma coisa que... Volta e meia a gente fala aqui, né? No podcast, a gente sempre volta a falar de E criança. o cara fala, a igreja do amanhã. Não, é a igreja de É a agora. igreja de Igreja agora. agora. Então, isso tem que ficar claro para eles agora também, né? Isso. Para eles terem essa construção e eles lembrarem disso também. Depois eu queria perguntar da Carioca, como é que, né? Não. Como calma, chegamos da Carioca? Eu ia falar alguma coisa, agora eu esqueci o que era, né? Mas a gente estava falando do quê? Do louvor? Da Aí música falamos da Worship, da- você Teresa, perguntou né? do Crianças, worship né? também. Aí, agora eu já me perdi, eu já não sei mais o que eu estava Não, falando. mas a gente tá lembrei. aqui pra isso mesmo. Que falou sobre, a gente tem que entender o que está cantando. A gente estava foi na célula essa semana, aí, eu não sei, eu troquei a música lá, desculpa, pastor Ricardo. Aí, Pastor Ricardo, já não é a primeira vez que ele faz Já isso, não é. tá? Já faz umas Tá, três, não, já faz mas- 3 semanas que ele tá X9 fazendo isso. é Não, fala não. filho, Já faz 3 semanas que ele tá fazendo isso. aí a gente foi aquele da Aline Barros, que é o Sonda-me. Aí todo mundo um farol e tal, não sei o que lá. Ali a pouco, se você olhar a letra do que a pessoa está cantando, você tem certeza que você quer que Deus venha e te sonde, que você A gente realmente tá entendeu disposto o que a isso, você né? se colocou à disposição de Deus daquela maneira ali. E aí a pessoa, não, pois é. Eu digo, pois é. Então, a gente estava falando acho que de verdade. evangelismo e tal, né? Isso, Na célula. E aí comecei puxando da música para chegar no tema, né? Porque você acaba também sendo uma referência para quem está de fora. Sim. O cara pode rir de você, ele pode zombar pelas suas costas, pela sua fé, mas no dia que ele tiver, que ele precisar, Você é a é referência. você a referência dele. É verdade. Você, né, que é a referência dele. E a referência nossa aqui é a Igreja Batista Carioca. Como é que você vai chegar fazendo a sua... Obrigada. Sua vontade? Como é que chegou na Na verdade, na o propósito Carioca? do podcast é esse, né? Cariocast. Tá ali, ó. Pois é, Carioca, a Igreja da Carioca, eu amo Carioca. muito a Você Igreja veio junto Carioca. foi uma da... Não, fundadoras? Não veio junto, não. Não vim. Não estava, como diz do A carrinho, Liane? não, o carrinho de pipoca. Não tá nas tábuas dos 10 mandamentos não, do que pastor é- Washington lá, não, né? Não. A irmã chegou aqui e falou, não, do carrinho de pipoca, era um cinema. Raquel, ali, a tá? Raquel falou. Eu, em 2007, eu vim morar no Grajaú, né? E primeiro eu fui para a igreja do Andaraí. Santa Cruz, paciência, né? Meu Deus, É um peregrinou. bom sucesso, galera. Peregrinou. Uma peregrinação mesmo. E aí eu fiquei na igreja do Andaraí. A gente tem mania de falar, né? Mas a igreja lá é uma bênção, a igreja do Andaraí me dava super bem lá.
mas eu estava ansiando um trabalho para adolescente, no caso era o meu filho, né? Hoje já tem lá, eles estão super bem, mas aí aquela coisa, meu filho, eu não quero ficar, né? E aí Isso, eu fui... isso é um negócio que terrível, pesa o né? coração. E aí a Muito. gente... Mas eu já aprendi que isso não vale... Agora eu digo assim, não faça isso por causa disso. Entendeu? Porque é uma coisa que movimenta muito. Que movimenta, então. Não por isso, mas mesmo assim Deus usou, porque eu fui para uma igreja, que é a Igreja Carioca, onde eu fui muito abençoada. Glória a Deus. Né? Meu filho não ficou, e ele é o motivo da minha oração. Né? Luto diante de Deus por ele, que ele é uma pessoa super talentosa, viu, gente? Ele toca piano, que é uma coisa. Ele canta, ele é tenor. Nossa, canta. Mas Deus vai alcançá-lo, eu creio com nisso. certeza. E aí eu fui para a Igreja Batista Carioca. E assim, eu amei. Lá era um grupo enorme de adolescentes, a igreja também. E a música lá, na época, era dirigida pela Betânia, né? Isso, Beta e Marcos. Também maravilhosa, assim. Então, assim, eu me sentia muito abençoada, muito abençoada. E depois nós tivemos um outro ministro lá, depois deles. E saiu, e aí as coisas foram acontecendo, porque eu primeiro comecei na Igreja Batista Carioca com o coro da terceira idade. E o coro era um coro enorme, forte, bonito. Eles cantavam, eles ficavam felizes, queriam cantar, aquela coisa toda. Mas aí depois veio a pandemia, e aí... Deu aquela arrefecida, né? Deu, e muitos deles não voltaram, né? A gente, graças a Deus, não teve falecimento por conta da pandemia, mas eu acho que a pandemia foi um divisor de águas, então aquela preocupação. E muitos filhos também acabaram segurando um pouco os pais em casa, eu vi muito isso. Tinha aquele negócio, idoso não podia sair e tal. Isso, aí a gente não conseguiu reestabelecer o coro da terceira idade, mas aí eu criei o Vocal Carioca, que era um grupo, né, que a gente cantava, depois tinha uma pessoa... que a gente convidou para vir dirigir o coro. Aliás, eu até cortei a minha entrada, né, para o ministério. A gente sentou, o pastor sentou com todos os componentes, né, do ministério e perguntou quem se colocaria à disposição para ajudar. E aí eu me coloquei à disposição para ajudar na época. Senhor, e me conhece. Não usa-me, né? E aí... A gente foi indo, o pastor referendou e me apresentou, né, como ministra de adoração. E aí nós fomos trabalhando, né? E assim, eu amo muito música, realmente eu amo muito, muito assim. Não só música, né, teatro, dança, tudo assim que é relacionado à adoração me impacta muito. E a gente foi fazendo algumas coisas, né? E acredito que ainda tem muita coisa para fazer. E acho que agora pode ser um momento oportuno, justamente pelo meu ano sabático. Não, e assim, é importante porque a ideia mesmo, eu lembrei do salmista lá quando fala da passagem de bastão da fé, né? E eu acho que é um processo que é ininterrupto, né? A igreja precisa viver isso, né? Constantemente, em todas as gerações. E a nossa igreja tem algo muito bom, muito forte nisso, porque você vai no Ministério Infantil, você tem um braço muito forte de adoração lá, né? Com o Felipe, que está dando esse suporte muito legal lá, com a banda do Carioca Kids e tal. E tem a Silvana e a Aline, Silvana né? está trabalhando com a musicalização infantil. E você tem ali nos adolescentes, exatamente, você tem o Rodrigo, que forma ali a banda, e você tem adolescentes cantando, adolescentes tocando. Você vai nos jovens, você também tem isso. Então, assim, a nossa igreja tem esse movimento de música, não é? Tem. E isso é muito importante porque, assim, não só mesmo para quem está ali nesse ambiente, mas quem está chegando. Foi uma coisa que, para nós, né, que a gente está lá, vai fazer um ano que a gente está na Carioca, né? Nossa, parece que já tem Pois é, não, a gente fala isso. Parece que a gente frequentar tá em março. Do ano passado. Só um ano. Março, não, maio. E uma coisa que nos prendeu, assim, que captou o nosso coração, foi esse cuidado da igreja de desenvolver os dons nas crianças, que a Clarice chegou ainda no Carioca Kids, agora está nos adolescentes, né, no Carioca Teens, e em todo esse processo ela foi desenvolvida nessa questão da música. Então, é algo muito bom. Eu acho que isso capta o coração da criança também, e isso é importante da igreja ter esse movimento constante de um discipulado na área da música, né? Muito importante, muito importante. E a Carioca, tá? Ela sempre foi conhecida
por um local onde tinha uma boa música. Sim. Né? Uma boa música não é simplesmente o fato de tocar, mas uma adoração. Exatamente. Né? Mesmo, não, bem antes de eu conhecer aqui a Carioca. Carioca sempre foi considerada, nisso, sempre né? foi referência. Né? E eu fico muito feliz quando seja quem for que esteja dirigindo o louvor, eu, Josimar, quem for que esteja Sim. lá, que eu venha assim do meu lado, alguém fala assim, nossa, que louvor, que bênção, como o louvor foi uma bênção. Né? E eu quero até registrar aqui, em público, uma pessoa que está sempre falando e quando ela se sente tocada, que é a irmã Isabel, a Nossa Senhorinha linda, mãe da Betânia. E ela, por quê? Porque ela era do coro lá de terceira idade e ela tinha, vou dizer que tem, porque a gente não está mais ouvindo a voz dela cantando, mas uma voz linda, maravilhosa, um soprano lindo. E ela, todo domingo que ela se sente impactada, ela vem me procurar, Ana, como foi bênção essa adoração, né? Os louvores, as músicas. Então, isso dá alegria para o nosso coração, porque a gente quer ser o quê? Um instrumento, né? É verdade. Porque, na verdade, quem faz a obra é o Espírito de Deus. Amém, é verdade. Quando você se coloca à disposição, né? Eu falava sempre para uma pessoa, uma amiga que eu tive há muito tempo, olha, se você quiser fazer a obra de Deus, não importa a igreja que você for, os obstáculos, você vai fazer. Ele tira de trás as malhadas. Porque Deus é o dono da obra. É verdade. Não, e você faz... somos humanos. Cada dia é um dia. Tem dia que você não tá legal, que você não tá bem. Você vai lá e pensa, pô, vou fazer tudo errado. Você vai lá, acha que fez tudo errado, aí vem alguém e fala, pô, que benção. Caraca. Você falou uma coisa que isso já aconteceu comigo. Quantas descendo vezes, assim, meu Deus, que coisa, por quê? Que os tragédia. Aí a pessoa veio e me abraçou, eu fiquei tão assim. Ela falou assim, essa música, falando, chorando, essa música tocou o meu coração. Ela falou para mim. Eu fiquei assim, você só queria descer embora, mas... Entendeu? Não é a gente, Senhor, como é que pode isso, Senhor? Não é a gente, é que ele é o cresça poder do mesmo, Espírito de Deus. Com certeza. Deus é maravilhoso. Porque a gente acaba confiando no próprio braço. A gente acha que não, eu vou fazer. Claro que você vai fazer o melhor possível, né? Você vai fazer tudo que tiver ao seu alcance, mas a gente sabe que é imperfeito. E a gente tem um inimigo que não está brincando. Não mesmo. Isso é muito importante. Ele Os problemas acontecem sempre antes de você fazer algo que seja importante para Deus. Exatamente. Eu comecei a perceber isso, porque sempre acontecia uma situação no dia que eu ia liderar, sabia? Sim. E eu chegava chorando, triste, até que Deus falou mesmo, olha só. Não está percebendo, não? Abre os seus olhos. É isso mesmo. Entendeu? Vai ser sempre assim. Você já sabe que vai ser assim. Sempre Eu assim. acho que essa é uma experiência interessante também. Já aconteceu muito comigo, mas às vezes, assim, o que eu senti era Deus, tipo assim, tirando toda a sua confiança nesse sentido humano para você ficar mais dependente, entendeu? Tipo assim, eu quero você assim, ó. Agora sim, agora eu vou crescer, né? Deus falando, né? Exatamente. E você vai diminuir. Porque sou eu, né? É sobre ele. Então, às vezes, as coisas acontecem. Semana passada, né? A gente teve uma experiência meio difícil. Eu fui assaltada, você soube e tal. Pois foi na semana do Adventure Kids. A gente ia gravar o Cariocast. A gente sabe que não é coincidência. Então, exatamente. Mas eu falei com o Fabiano, quando ele né, veio ao meu encontro, quando aconteceu tudo isso e tal. Aí eu falei, Fabiano... Foi na quarta que a gente ia gravar Na quarta aqui. que a gente ia gravar aqui com você, na semana passada. Não dá, não vai, não vem. Aí, assim, o interessante nisso tudo é que Deus me deu muita paz. Depois, assim, né, a gente fica preocupado com uma coisa ou outra, mas... Inventa de fazer um congresso de louvor, pra você ver como é que vai ser aquele mês anterior. Vai ser novembro, vai ser novembro. Aí você já dá Outubro já começa a orar e se preparar. Já avisa pra todo mundo que vai participar. Olha só, todos vocês estão envolvidos aqui comigo, então se preparem. Se ficar fácil demais... Não, com certeza. Não, tem um negócio que eu ouvi que eu peguei pra mim, assim, na trajetória cristã, eu tenho que cruzar com Satanás, não adianta. Porque se eu não cruzar com ele, eu estou andando na mesma direção. Então, eu tenho que ser contra, tem que estar na contramão dele, porque senão eu estou andando junto com ele aqui, alguma coisa está... E você sabe que o Ministério de Adoração não é que ele seja mais importante de qualquer outro ministério, ele não é.
mas é por conta do que ele representa. Ele é um braço direito da palavra. Sim. Sim. E ele é um ministério que fica em evidência. E aí é um dos ministérios alvo. mais atacados, entendeu? É. Pelo inimigo. Isso em todas as igrejas, né? Onde a gente descobre que tem mais, né, situações. Porque aí, lembrando de Lúcifer, né, ele sabe o poder da adoração, e aí ele vai lá, deixa eu dar uma ajudinha para vocês, do ponto de vista negativo, entendeu? Agora, uma coisa interessante que você falou, essa coisa do eu, né? Eu primeiro eu estudei letras, fiz letras, português, francês. E eu lembro que a primeira coisa, olha como é que o mundo é. A primeira coisa que eu entrei na sala de aula, aí o professor, eu passei para o UFRJ, o professor lá. Vocês agora são uma elite da sociedade. Vocês são aquelas pessoas que lerão. Vocês isso, vocês aquilo, vocês aquilo, vocês aquilo. Né? Inflando o ego, que se você não tiver Jesus Cristo no seu coração, por isso que se fala muito que nas faculdades é um local que balança muito as pessoas para se afastarem de Jesus. Você é colocado como um cidadão de primeira categoria e os aí outros o pessoal humanos estão... acredita, escorrega, aí vai, tal. Então, assim, é Deus mesmo que vai na frente, tem que ir na frente. Com certeza. Né? E agora você está no seu período sabático, tendo um tempo para refletir nas coisas e... Refletir nas coisas? Não, refletir em coisas, né? As duas formadas em letras, eu vou atropelando. Uma Pega o chutar, currículo, está escrito que é português básico. Ela chuta e eu bato aqui. Português, diacraro, diacraro, pobrêmia. Eu tinha uma amiga que brincava muito. Hoje eu falei com Creide. Ela tá com pobremão. E ela pegou a bicicleta. Aí, tipo assim, o que você ainda... Claro que muitas coisas, né? Mas assim, de imediato, coisas que você gostaria de realizar e ainda não realizou. Na igreja ou na minha vida? Na adoração. Dentro desse ministério da adoração também, Então, uma coisa que Deus começou a colocar no meu coração é uma viagem missionária para o Senegal. Por que o Senegal? Porque eu ficava pensando, por que Deus me deu o dom de idiomas, né? Porque, assim, eu sinto que foi Deus. Amém. Tá? E eu falo francês, estudei há muito tempo atrás, fiz aliança francesa, e a primeira vez que eu fui na França, eu pensei, meu Deus do céu, vou... E eu falei. E falei. Então eu falei assim, isso tem que servir para alguma coisa, Amém. né? Então, até conversei com o pastor, falei, pastor, lembra que foi um médico lá? Lembro, e aquilo me impactou. Então, eu estou com isso que está fervilhando no meu coração. Amém. Eu quero ir, e já que Deus me deu essa possibilidade de poder usar. Começa a entrar em contato, procurar e... Hoje tem a rede social, já é mais fácil, né? Então... Não, é essa pessoa que foi lá, ele trabalha nessa... Lembra? Ele trabalha nesse campo, né? Da junta, né? De missões mundiais, e é uma coisa que Deus colocou no meu coração, eu quero fazer. Ir lá na África, né? Senegal. E o ministério, eu queria que realmente fosse aquilo que... ele fosse uma referência. Amém. Ele fosse uma referência. E nesse momento que eu estou, nesse momento sabático, a gente está se reunindo, né? Até você vai ser convidada para essa reunião também. Nossa, agora aqui, assim, né? Direto. De forma oficial. Direto do Cariocast. Entendeu? Para ideias, para a gente poder... francês com Cariocast. Para a gente movimentar. A gente está com um projeto aí, né? Que tem que ser trabalhado, que é uma escola de música, eu sempre quis fazer, mas e até um projeto evangelístico também, né? Não dava nem sequer para pensar nisso, porque é o tipo da coisa que você tem que ter coordenação. Sim. Você não pode falar assim, fulano, dá aula aí de violão para ciclano. Não, E você abandonar lá e... Sem propósito, né? E também sem supervisão, porque é um risco para a igreja, né? Você colocar qualquer pessoa aprendendo qualquer coisa com alguém lá e você não sabe como é que a coisa está sendo desenvolvida. Então, isso é um projeto que Deus colocou no meu coração. A gente já tem conversado sobre isso com uma equipe e vamos ver com o nosso pastor, né? Como é que a gente
poderá fazer isso. Mas é um projeto, você falou. É uma coisa que eu quero... Aquele negócio fica ali dentro, martelando. Volta e meia você está pensando naquilo. Isso. Então, pelo menos dei 2, né? Ir lá em Senegal, fazer uma viagem missionária. E essa questão da escola de música e outras coisas mais. Porque, de fato, a gente tem que, a cada dia, inovar. Amém. Né? É verdade. E é isso que eu penso hoje. Amém, né? com certeza. É isso que eu penso E eu hoje. creio que Deus vai abrir essas portas, porque Amém. tudo que você tem colocado aqui, esses 2 projetos que você colocou, são assim de expansão do reino, né? Você levar o reino de Deus, né, lá através desse trabalho missionário, e até a própria questão da escola de música é um projeto também missionário. Você vai capacitar não só o corpo de Cristo, as crianças, adolescentes que já estão ali, mas chamar outras pessoas. Isso dá um peso para a igreja, entendeu? Isso é um projeto muito bacana. E a gente que é inquieto. Eu sou... Tá, já fiz. Agora, o que mais tem que fazer? Já vai pra... É verdade. Tá fazendo. E eu creio que, assim, tudo tem o seu tempo, né? Eu estava até conversando com a Fernanda esses dias sobre isso. E, assim, Deus fez um movimento muito interessante ali na nossa igreja, que trouxe pessoas que têm um coração muito parecido nesse propósito de fazer algo para expandir o reino de Deus. Né? Então, eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento para desenvolver essas coisas, que as pessoas estão todas nessa mesma disposição, sabe? Então, eu creio. Eu acho isso também, sabe? O momento mesmo, assim, porque essa questão de escola de música, por exemplo, uma coisa que o pessoal falava sempre, Ministério de Música não faz, cadê? Tem que ensinar as pessoas. Sim. Só que a gente não tinha verdadeiramente voluntários sequer. E agora a gente já para poder fazer, para poder não só ensinar a tocar alguma coisa, mas estar ali para acompanhar. E ter a mesma visão, a mesma senso, né? Nós fomos em Minas Gerais. Eu não vou citar o nome da igreja, nem o pastor, mas nós fomos lá em Minas há muito tempo atrás. Né? Não, mas não tem problema. O que eu vou dizer é o seguinte, que teve um problema lá no louvor, tal, estava muito vinculado a uma figura. A figura saiu, quebrou tudo. Aí a ideia que o pastor teve, quer saber? Eu vou ensinar e vamos fazer tipo aquele guitarra, baixo, bateria. 3 aqui. Guitarra, baixo, bateria. Guitarra, baixo, bateria. Guitarra... Quando vê, tinha vários. Ele formou várias bandas, várias bandas, né? Com o básico, e depois Deus foi trazendo molho. Mas o básico, ele já tinha, e não ficou tudo, né, centralizado numa pessoa só. E foi desenvolvendo vários adolescentes ali que foram daí a crescendo. pessoa saiu com a banda inteira, né? Ficou... Isso é verdade. Mas isso é uma coisa muito importante, porque assim, a gente fica pensando até na gente, né? Nosso tempo. Você toca algum instrumento? Vocês tocam? Ele toca, mas ele tem vergonha. Eu vou saber aqui agora para poder pescar. Qual é o instrumento que você toca? Violão. Eu toco sino e campainha. Panela! Não, porque eu sou assim, o pessoal brinca, lá vem a Ana. Ai, meu Deus, não vou falar o que eu faço. Ai, não. Ele toca violão. Eu toco violão. Toca violão? Toco ukulele também. Então, meu querido, você já vai entrar para o Ministério de Adoração e para as escalas. Deus me livre. Não, Deus me livre, não. Deus livre a igreja. Deus livre os ouvintes. O Josimar veio aqui, né? Daí veio com violão e tal. Aí eu peguei e fiquei tocando ali o violão. Ele, paguei tanto. Eu digo, cara, tira de mim, isso aqui, vou quebrar. Ai, meu Deus do céu. Mas um fator, só para fechar só esse raciocínio, é isso. Porque assim, a gente tem que ter fome. Se a gente ama uma coisa, a gente tem que querer. Sim. Né? E assim, isso às vezes eu sinto falta em relação ao passado. Né? O pessoal tipo se fominha, assim, né? O pessoal não quer, às vezes... Só brigava para estudar, para fazer... E você corria, né? Você me ensina violão. Eu lembro que eu, assim, eu não toco, mas eu lembro que a minha prima, eu ficava assim, olhando, eu falei, me ensina o violão, eu quero aprender. Entendeu? Aquela sede de você querer aprender. Sim. Entendeu? Só tinha revistinha com cifra. Você não tinha o acesso que você tem hoje. As coisas, de você querer aprender. Então, eu tenho sentido falta isso na geração, assim, entendeu? Mas vejo que algum ainda tem. Sim, ainda eu tem. entendi. É uma geração que tem muito mais acesso que a gente tinha na idade deles. Exatamente. Né? Mas não tem aquele mesmo ímpeto, aquele interesse de ver o músico ficar em cima. Pode me ensinar, né? Acabou o louvor, o pessoal ficar disputando para querer pegar a bateria, querer tocar, né? E se bem que as crianças foram lindas, né? As crianças foram muito lindas, eu amei Minha ali. filha estava lá. Eu vi. E ela toca a bateria, tá aprendendo, né? Ela largou um pouco a bateria porque ela quer o contrabaixo. Aí em casa ela fica com o violão. Eu já ensinei a gente fez um cultinho
Cultinho. Parece que É o culto menino. doméstico. Foi o culto doméstico. Ela tocou O que ruge o leão. Leão. Ela Ah, Ela tem um legal. negócio assim meio... Não, trocando dá pra aquele- ver que ela tem uma boa Não, ela pegada na gosta, bateria. ela gosta. É. Também, né? E o negócio do contrabaixo agora é a paixão Ela dela. fica fazendo Ah, é? riff, daí fica olhando na internet, fazendo, Então, pegando, quando pegando, nós pegando, abrirmos- pegando, ela, cara, Sim. Vamos botar Ela todo quer. mundo lá. Olha Não, só é. minha propaganda. Olha a minha propaganda que alguém vai. Isso Que mesmo. feio. Quem Se tá você procurando uma tiver igreja- em outra escola, você vai vir para a escola da Com igreja. certeza, com certeza. Cara, Era uma música. Ah, E aí, muito pra bom. gente arrematar o que a gente alinhavou até agora, o que você deixa de recado para quem está nos assistindo? O que você tem no coração assim para passar? E eu queria até, Vai. aproveitar, assim, dar um recado especial, porque, não, às vezes tem pessoas que, por uma razão ou outra, acabaram se desviando, né, e estão aí afastadas, e tem o dom da música, né, eu creio que Deus pode, você que tem essa veia missionária, evangelística também, sabe, trazer essas pessoas de volta, dar um recado, assim, de Deus para quem está Pois nos é, eu assistindo, vou falar, pessoal, né? mas antes eu vou contar isso aqui que tem a ver com o que você está falando. O Dadá teve aqui, né? Isso, é. Aí o Dadá falou, eu tocava e tal. Aí eu não sabia, porque Aham. ninguém nunca tinha falado pra mim. Aí eu fui em cima dele, Dadá, já tô sabendo. Vamos fazer um pacto aqui agora. E ele tá estudando. Ele falou, Ana, peguei de novo. Viu? Aí eu falei assim, então vamos combinar. E te dou um mês. Só que eu dei julho, eu acho que teve um monte de atividade. Isso, é. Mas ele tá treinando uma música lá, pra me mostrar como é que ele... E parece que a está irmã dele tocando. também canta, Maria Fernanda, eu tô te entregando aqui. Pronto. A irmã dele também canta. Então, ela cantava, chegou a fazer parte da banda, mas depois ela então saiu. já pega de volta a Maria Fernanda. Aí, seu nome está esse sendo domingo, citado. coincidentemente, eu falei assim, preciso falar com você. É isso aí. Porque ela é muito afinada, eu já tinha... É. Ela já tinha cantado, né? Que isso é outra coisa, né? Mas eu tenho que dar o recado, né? Porque se a gente ficar aqui, eu vou ficar falando. assunto interno, né? Vou ficar falando muito, mas que a gente, né, precisa buscar esse aprimoramento. Sim, com Cada certeza. um de nós. Porque se você ama adorar, você tem que se preparar. Com certeza. Você tem que Sim. estudar, você tem que ter amor àquilo Isso. para você fazer o melhor que você puder para Deus. Amém. Né? Porque é uma forma de arte, e arte é expressão, Sim. né? Pode se expressar de qualquer forma para qualquer coisa, mas quando você se refere a Deus, você se expressa Exatamente. de uma forma diferente da arte comum, assim, né? É verdade. Bom, a minha mensagem tem a ver com, inclusive, o texto que eu li essa semana. Esdras estava voltando para Jerusalém para a reconstrução do templo, né? E ele falou para o rei, né? O rei... agora até fugiu o nome do rei, mas do cativeiro lá, né? Que eles tinham ido Artaxerxes, para é. Babilônia. E ele Artaxerxes falou já era assim... Persa. ou era Ciro, ou talvez fosse Ciro, eu acho. E aí ele falou assim, para o rei, falou assim, olha, não precisa dar guarda para a gente não, porque a boa mão do Senhor está sobre nós. Não pediu guardas para acompanhar. E aí no texto fala que ele sentiu vergonha, quando efetivamente teve que ir, ele sentiu vergonha de voltar para o rei e falar assim, eu estou querendo... Ele falou, porque eu quero aquilo que eu disse, rejeitei, né? porque eu disse que a mão do Senhor estava sobre nós. Aí ele orou. Senhor, orou de acordo com isso, com essa realidade. E aí depois o texto abaixo diz que eles chegaram na terra, né? Chegaram lá em Jerusalém, e foram protegidos por Deus de todas as coisas que aconteceram na caminhada. Ele não diz o que aconteceu, porque a boa mão do Senhor estava sobre ele. Amém. Então a minha mensagem é, a boa mão do Senhor está sobre você. Amém. Se você crê em Deus, você vai ser uma bênção no ministério de adoração. Vou puxar a brasa para minha sardinha, para outros também. Mas você vai ser uma bênção, porque quando o nosso coração quer, de fato, agradar a Deus, adorar a Deus, só a Deus, Deus abre portas, Deus faz coisas que a gente nem imagina, né? E eu posso dizer porque Ele fez na minha vida, apesar de várias coisas difíceis que eu passei, mas Deus fez. Amém. E Ele não fez só na minha, fez na deles com certeza. Amém. E fará sobre a tua vida. A boa mão do Senhor está sobre aqueles que o buscam. Então essa é a minha palavra para você. Se entregue ao ministério que Deus colocou no seu coração, na sua vida, na sua mente, porque a boa mão do Senhor estará sobre você. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. O recado está dado.
Você ouviu. Todo ser que respire, louve ao Senhor. Amém. Isso aí. Tá bom? Você nos visite, Rua Getúlio, número 18, Igreja Batista Carioca. Você vai ser muito bem-vindo, vai ser acolhido. E, com certeza, nós te convidamos com o coração aberto, sabendo que você vai ser muito abençoado. Amém. Curta, Amém. compartilhe e se inscreva lá no canal da igreja, visite, tem muita coisa lá que vai edificar a sua vida, tá bom? Amém. E vem ser feliz. Então, venha ser feliz na Carioca. E Amém. vem adorar a Deus Vem conosco. adorar. É Isso aí, vem adorar a Deus conosco Deus na te abençoe, Carioca. meu irmão. Amém. Amém. Tchau.